Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral passa aos magistrados. Imagem ampla do plenário na tela que superior, logo do TRE pediritivo que genera de intérprete. Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a Na ser tela em realizada ambiente na virtual, o modalidade desembargador Carmo híbrida Antônio. e submeta a apreciação dos ilustres pares e das ilustres pares à apreciação da ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, declaro-a aprovada à unanimidade. E, seguindo norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, farei a descrição desse ambiente. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, e à frente do plenário há 3 bancadas em granito cinza com pigmentos pretos. A bancada central é a presencial e estou aqui na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá. Sou uma pessoa de cor branca, tenho os cabelos grisalhos, rosto ovalado, não uso barba, e estou com uma camisa branca e sobre ela uma toga com uma fita vermelha. Essa bancada central, que é a presidencial, à direita dela está a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, e à esquerda, a secretária da sessão, Anabela Barbosa. Na bancada à direita estão o juiz Normande Souza, por videoconferência, a juíza Geucinete Lopes e a juíza Paola Santos. E na bancada à esquerda estão o juiz federal Alex Lamy, a juíza Keila Utzig e o juiz Galiano Sei. E atrás há 2 mastros com bandeiras, à direita do Brasil e à esquerda a do Estado do Amapá. Ambas estão com hastes douradas e ao centro, entre as bandeiras, está fixado um crucifixo. Feita essa descrição ambiental e das pessoas que aqui estão, passo agora aos julgamentos. Em primeiro está a prestação de contas eleitorais, no 0601-022 de 2022, é uma continuação de julgamento. A origem do processo é Macapá, relatora juíza Paola Santos, está com vista para a juíza Keila Utzig. Os interessados são Afonso Gomes Guimarães, que na data de ontem fez sustentação oral, e na composição originária estão o juiz Galiano Sei, que já votou, juiz Alex Lamy, que já votou, Geucinete Lopes, que votou, e agora a juíza Keila Utzig está com vista. Na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após os votos dos juízes e juíza Paola Santos, relatora Galiano Sei, e Alex Lamy e Geucinete Lopes, aprovando a prestação de contas com ressalvas, pediu vista a juíza Keila Utzig, que está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Foco na juíza Keila Utzig. Olha o relatório da eminente juíza Paola Santos, onde ficou consignada a determinação pelo Superior Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, para que o TRE, em novo julgamento, esclareça se a documentação apresentada pelo recorrido atende ao disposto no artigo 35, parágrafo 12, da Resolução TSE 23.607/219, quanto aos gastos com pessoal e atividades de militância. B. Proceda a análise das despesas com serviços advocatícios realizadas com recursos da FEFC, à luz dos princípios da economicidade dos inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. E C. Decida segundo sua convicção sobre a regularidade da prestação de contas. Analise pontualmente as determinações. Despesas com pessoal.
O cerne da irregularidade reside no descumprimento do artigo 35, parágrafo 12, que exige o detalhamento integral das despesas com o pessoal. A norma estabelece que as despesas devem ser detalhadas com a identificação integral de pessoas prestadoras de serviço, locais e horas trabalhadas, especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado. O Ministério Público sustentou que os contratos apresentados pelo prestador de contas, como o do ID 5131748, são padronizados e apresentam as seguintes falhas: não indicam os locais de trabalho, não especificam as horas trabalhadas, não detalham o trabalho efetivamente prestado, ante a ausência de relatório de atividades, possui uma descrição genérica das atividades como coordenação geral de campanha, o que não preenche o requisito de especificação e não possui justificativa de preço. Os contratos apresentados são genéricos, sem o detalhamento de horários e locais trabalhados, conforme se extrai da cláusula 3ª, parágrafo 2º, que cito literal. Abro aspas. A contratada, essa cláusula é de um dos contratos de trabalho constante nos autos. A contratada responsabiliza-se por se posicionar nos locais e horários estabelecidos pelo contratante ou pela equipe de coordenação de campanha, observando a legislação eleitoral, bem como adotando as medidas necessárias para não atrapalhar o trânsito e garantir a segurança dos trabalhadores e eventual substituição. Ponto. Fecho aspas. A comprovação da execução do serviço foi feita somente por meio de notas fiscais e recibos, documentos unilaterais que não preenchem os requisitos exigidos pela legislação específica, pois no artigo 35, parágrafo 2º da resolução, deve haver detalhamento do horário e o local das atividades desenvolvidas. Assim, nem o contrato apresentado e que firmou o vínculo de trabalho e nem os comprovantes de execução das atividades estão de acordo com a norma de regência. Ou seja, eles não comprovam em que horário e que local as atividades foram desenvolvidas. Porque nós estamos falando de dinheiro público. Não é de dinheiro privado. No dinheiro público, você não basta a parte vir com uma nota fiscal emitida unilateralmente e proceder à cobrança contra a Fazenda Pública. Ele tem que comprovar que aquele serviço ou aquele material foi entregue. Como? Com recebimento por um servidor público devidamente identificável, né? Não basta a nota fiscal. Aqui nós estamos falando de dinheiro público. Ressalto por oportuno que esse entendimento foi por mim esposado no julgamento da prestação de contas número 060, 1354, 52, 2022, onde fui voto vencido. Contudo, excelências, é necessário relembrar que o Tribunal Superior Eleitoral tem sistematicamente determinado a devolução das prestações de contas, mormente as relativas ao pleito de 2022, para que essa Corte as julgue novamente, justamente por não observar o obrigatório detalhamento das despesas. Peço venha ao entendimento contrário para afirmar que os parâmetros objetivos não se adequam ao que foi objetivamente e reiteradamente decidido pelo TSE, em julgamento de contas desta Corte Regional, quando afirma que abre aspas, não observância da integralidade dos requisitos estabelecidos na norma implica irregularidade na contratação de pessoal a ensejar o recolhimento ao erário do recurso público utilizado para pagamento da despesa. Fecho aspas. Trecho da decisão que acolheu a RESP nos presentes autos de lavra da ministra Isabel Galotti, e que, inclusive, se mostrava o entendimento de que vinha sendo firmado pelo TRE do Amapá em situações semelhantes. Vide a AC 841724, PCE 060 135282, da relatoria da doutora Tina Souza. Ou seja, o entendimento do tribunal já vinha sendo nesse sentido do mesmo entendimento do TSE.
Desta forma, as omissões e contradições verificadas violam o artigo 35, parágrafo 12º, da Resolução do TSE 23607/2019, caracterizando a irregularidade da despesa e ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados na contratação de coordenadores de campanha, motoristas e cabos eleitorais, totalizando 98.150. Não estou dizendo aqui que não houve a prestação do serviço, eu estou dizendo que não houve a comprovação, né, do horário e qual foi o serviço que efetivamente foi prestado. Despesas com serviços advocatícios. No tangente aos gastos com serviços advocatícios, o TRE do Amapá vem decidindo no sentido de avaliar se a despesa é regular, de acordo com os seguintes parâmetros. O valor gasto é considerado proporcional e razoável em comparação com o montante total de gasto e a complexidade das demandas jurídicas. Tendo em vista que a decisão oriunda do TCE se ateve à coadunação da despesa com os princípios encartados no artigo 37 da CF, nesse ponto, acompanhe o voto proferido. Por todo exposto, a conclusão do voto é pela desaprovação das contas em razão dos gastos irregulares com pessoal no valor de R$ 98.150, que devem ser devolvidos aos cofres públicos, com fundamento no artigo 79, parágrafo 1º da Resolução 23.607/2019. É como voto, excelência. Vou proferir, então. Imagem ampla do plenário. Me concede uma questão de... Não, questão de ordem. Questão de ordem. Não sobre o mérito, excelência, é uma questão processual. Não, mas a questão... qual é a questão? É que eu tomei conhecimento em outros... Eu tenho 2 processos em que este prestador de contas é parte. E eles correm na segunda vacina, o processo de natureza branco de cabelos parcialmente e nesses 2 olhos arredondados, castanhos escuro, nariz inflamado, traje terno, preto sobre camisa branca. A doutora Keila se deu por suspeita. Doutor, não, essa não é questão. É o seguinte, cada juiz, em cada matéria, ele se declara ou não suspeita. E, nesse caso, a doutora Keila entende que ela não é suspeita. Então, essa não é uma questão de ordem, então eu vou indeferir. É só, se o senhor autorizar, consignar essa minha menção na ata. Vou deixar consignado, doutor, tá bom? Presidente, apesar de tempestiva a manifestação, mas eu gostaria, então, de... eu fosse aberto um prazo para eu pudesse me manifestar. Agora, eu preciso rever, eu não me lembro desses 2 processos, porque existe... Se sente hábil para julgar esse processo, doutora? A minha decisão, ela é a mesma do processo anterior. Sim. Que eu proferi, é a mesma matéria, a mesma decisão. Agora, com relação à suspeição, eu não me lembro, porque existia... Com relação ao doutor Ivana, acho que foi com relação ao doutor Ivana que eu me julguei suspeita, mas eu teria que ver o processo para me lembrar. Doutora, Tá certo? A senhora já votou. Imagem ampla do plenário. E, em algum momento, a senhora entende que é suspeita em relação ao doutor Afonso Guimarães? Não tenho nada pessoal contra ele, nunca tive. Então, se não tem, eu vou consignar o seu voto e vou deixar registrada a observação dele, ok? Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, aprovou com ressalvas a prestação de contas eleitorais de Afonso Gomes Guimarães, referente às eleições de 2022, nos termos dos votos proferidos, vencida a juíza Keila Utzig, que as desaprovava, e com a determinação de devolução da quantia de R$ 98.150. E aí, secretária, faça o registro que ele levantou aqui a questão da suspeição, mas ela afirmou
que ela não se considera suspeita, então, por isso, nós demos prosseguimento ao julgamento. Eu só queria o prazo para que eu pudesse me manifestar sobre especificamente dos processos da segunda civil que ele falou, porque eu não lembro. Eu preciso olhar os processos para lembrar. As questões da vara civil não tem necessário... Sim, mas eu sei. Tá. Tudo bem. Vou passar para o outro. Na tela, desembargador Carmo Antônio. Os embargos de declaração, parece que o relator quer se manifestar, são os embargos de declaração no recurso eleitoral na ação de investigação judicial número 0600-382-2024, origem é o EPOC, o relator é o juiz Alex Lamy, e embargantes Albacélia, Narciso Forte e outros, e embargado União Brasil. Excelência, esse processo será retirado de pauta devido ao quórum, né? A necessidade do quórum completo. A ação de investigação. Do doutor Galiano, sei que ele quer se manifestar. Plenário. Pois não, doutor. Excelência, o meu processo que está agora para a minha relatoria, eu gostaria de pedir vênia para fazer a retirada dele, pois eu entendo que há uma análise que precisa ser feita dentro do processo para ser coadunar com a nova jurisprudência do STJ e STF sobre a possibilidade da apresentação de ANPP a qualquer fase do processo. E existe um pedido expresso nele. Então, por isso eu peço a retirada para poder analisar e se entender cabível dessa diligência para a Procuradoria se manifestar. Perfeito. Então, o número 1, embargo de declaração, está sendo retirada por falta de quórum, e o segundo é pedido do relator. Então, Anabela, não temos mais processo. Desembargador, presidente, só para... Suspensão. Presidente, só para... Suspensão de órgão partidário, não é isso? Feito, desembargador. Esse é o terceiro. Suspensão de órgão partidário. Relatoria juiz Alex Lamy. Registramento número 3 da pauta, suspensão de órgão partidário. Desculpa, desembargador, só um minutinho, só para terminar o anterior, eu esqueci de constar isso, que conste na ata que o pedido de alegação de suspeição foi posterior ao proferimento do meu voto. Tá? Está registrado. Suspensão de órgão partidário 0600-080-2025, origem Macapá, o relator é o juiz Alex Lamy, requerente é o Ministério Público Eleitoral, requerido partido da causa operária. A ilustre relatora, o ilustre relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Trata-se de representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento nos artigos 54N e seguintes da resolução TSE número 23.571 de 2018. Alex Lamy. Contra a direção estadual do Partido da Causa Operária. O Ministério Público Eleitoral sustenta que a agremiação partidária deixou de apresentar as contas referentes às eleições municipais de 2024, razão pela qual ajuizou a presente representação com o objetivo de suspender o diretório omisso. Ao final, requeriu a procedência do pedido. Origem Macapá, P. O partido citado por edital não apresentou manifestação e, em seguida, a parte autora ratificou os argumentos apresentados na inicial. É o relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Imagem ampla do plenário. Obrigada, excelência. Excelentes procuradores, boa tarde a todos. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Doutor Alex Lamy, pode prosseguir. Eu estou conhecendo, senhor presidente. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma. Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Constato que assiste razão ao autor. Enquanto o Ministério Público Eleitoral tem legitimidade para a propositura da ação, as contas do partido referentes às eleições de 24 foram julgadas como não prestadas, o que caracteriza descumprimento das obrigações legais impostas aos partidos políticos. A decisão que declarou as contas não prestadas transitou em julgado em maio de 2025, conforme os autos de prestação de contas eleitorais 0600-246, dígito 17, 2024, 603-0000, e não existe nos autos qualquer requerimento de regularização da omissão na prestação de contas. O partido devidamente citado manteve-se inerte, como foi certificado pela Secretaria Judiciária. Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento do pedido,
ressalvada a possibilidade de eventual requerimento de regularização nos moldes da resolução do TSE número 23.607 de 2019. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, com fundamento no 487, inciso 1º do Código de Processo Civil, resolvo o mérito para, após o trânsito em julgado dessa decisão, determinar a suspensão da anotação do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária, em decorrência da ausência de prestação de contas relativas às eleições municipais de 2024. É como voto, senhor presidente. Como vota o juiz Normando Souza? Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Juíza Keila Utzig? Acompanho o relator, presidente. Juíza Paola Santos? Também acompanho. Juiz Galiano Sei? Com o relator. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, julgou procedente o pedido de suspensão do Partido da Causa Operária, nos termos do voto do juiz relator. Doutora Geucinete, como a sessão era muito rápida, eu achei que a senhora merecia ficar até o final, então desculpa aí não tê-la dispensado, mas que é sempre um prazer tê-la conosco, tá bom? Obrigada, presidente. Igualmente. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Anabela, nós teremos nova sessão quando? Dia 18 de novembro, desembargador. Isso, então já estão todas e todos convocados para a nossa sessão de 18 de novembro. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Tchau, boa tarde. Imagem ampla do plenário. Sequência de maio do plenário. Tribunal Regional Eleitoral, Ação Magistrados.